nós estamos estudando os profetas menores. E nós, no domingo passado, falamos sobre Oséias, um dos chamados mais peculiar dentro das Escrituras. Porque Deus chamou um profeta para se relacionar com uma prostituta, para representar a aliança do reino do norte com Baal, os Balaíns, e a saída desse povo do governo e do senhorio de Deus. E como punição e pedagogia, Deus levantou Oséias para se casar com Gomer, uma prostituta que ao longo da história, o próprio profeta vai buscando o amor desta mulher, assim como Deus busca reencontrar-se com o reino que estava dividido, o reino do norte, mas eles insistiam em suas prostituições. Essa é uma forma alegórica que as Escrituras sempre registram, assim como Isaías, que Isaías é contemporâneo de Oséias. Enquanto o profeta Isaías, o messiânico, está profetizando sobre o reino do sul, Oséias está profetizando sobre o reino do norte. E para representar a vergonha dos egípcios, o que Deus pede para Isaías fazer? Andar com as nádegas de fora, com o bumbum de fora, para representar a vergonha dos egípcios. Irmãos, essa era a linguagem pedagógica de Deus no Antigo Testamento, a lição de Deus para com o seu povo. O profeta, ele não só abria a boca para direcionar, ele precisa também experimentar da santa ira que Deus está experimentando. E a única maneira pedagógica para poder disciplinar a criança, muitas vezes os pais utilizam, não vai ter videogame no mínimo essa semana. Você precisa sentir na pele o porquê desse boletim vermelho. E Deus não é diferente para conosco. Muitas vezes não é o diabo que está fechando porta, é Deus por trás da nossa história, tratando o nosso duro, obstinado e caído coração. E é por isso que a história de Oséias é uma história que causa espanto. Irmãos, hoje, nos dias de hoje, seria escandaloso. Primeiro que já seria uma grande dificuldade, por conta de uma sociedade extremamente estigmatizada. Se entra uma prostituta, uma mulher de programa no culto, com as suas vestes, nós já ficaríamos escandalizados. Imagina um pastor desce e se casa com essa mulher. Imagina os corredores da igreja, os grupos que nós possuímos, que escândalo. E Deus fez questão de ilustrar o que ele estava sentindo com Israel, em ter prostituído com outros deuses. Ele fez a nação de Israel experimentar na carne através de Oséias. A gente ora, Deus, eu quero ser usado como flecha que acerta o alvo. Não é assim? Eu quero ser ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Aí Deus começa a trazer gente esquisita, a semana inteira é prova, é gente endemoniado, é gente confuso, é maluco no pedaço, é gente de tudo quanto é lugar, e a gente começa a pensar, Deus, o que o Senhor está querendo? Quanto mais eu oro, assombração aparece. É porque Deus está respondendo a sua canção. Eu quero ser flecha que acerta o alvo, não é assim? Eu quero ser luz sobre as trevas. O problema é que a gente esquece o que canta, mas Deus não. Amém? Vocês estão aqui? Todo mundo quer ter profecia, todo mundo quer ser profeta para as nações. Principalmente, desceram 2 homens do monte
e profetizavam, e um começou a andar para um lado, o outro para o outro. Aí um abandonou o irmão e desceu e viu um paletó balançando e disse assim: eis que manda te dizer o Senhor, tu vai andar os 4 cantos dessa terra. E o paletó balançava para um lado e para o outro, e aí de repente o irmão foi envolvendo, o outro desceu e falou assim: irmão, não tem gente aí não, é só paletó. Ele falou assim: não tem problema, quando Deus manda eu entrego. Profetado, irmão. Todo mundo quer ser esse profeta, mas a vida profética poucos desejam viver. O profeta é isolado, o profeta muitas vezes experimenta solitude, abandono, traição, mas tem que continuar profetizando, sem sentir, sem estar feliz, e mesmo assim, fazendo e cumprindo, sendo a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Então vamos ler o capítulo 2. Nós falamos sobre o capítulo 1, quando Oséias toma Gomé como sua mulher e tem os seus filhos. Os filhos de Oséias com Gomé representa grande destruição. Cada nome do filho representava uma sentença de Deus. Mas Deus agora se revela ainda de uma maneira mais furiosa. O tema dessa tarde é: crescer dói. Crescer dói. Irmãos, nós precisamos associar a maturidade muitas vezes à dor. Desenvolver o caráter e a salvação dói. Ninguém que se embaraça com as coisas de Deus pode permanecer estagnado ou raquítico como uma criança na fé. Crescer machuca. Experimentar a maturidade em Deus requer desafios. E nós não podemos sair deste lugar de crescimento em fugir da prova, mas considerar que dentro da prova Deus está nos sustentando. Glória a Deus. Capítulo 2 de Oséias, a partir do verso 1. Nós vamos fazer igual Lázaro, que já está com o Senhor. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Assim? Vamos passando pela prova, dando glória a Deus. Amém, irmãos? Para não ficar dando volta no deserto. Chamem os seus irmãos, meu povo, e as suas irmãs, minhas amadas. Repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, a minha oração é para que o Senhor fale, através do texto sagrado, aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que apenas desejamos ouvir. Sabemos que amadurecer e crescer dói. Desenvolver requer de nós vulnerabilidade, exposição, desafio. Mas a nossa oração nessa tarde é que saiamos daqui crentes maduros, mais fortificados, esperançosos, mais parecidos com Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nos ajude a cumprir esse propósito em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender: essa nunca foi o primeiro desejo de Deus em tratar com a nação de Israel, o governo do norte, da maneira como Ele está tratando. Só existe um caminho para chegar até Deus, é em Cristo Jesus. Mas mesmo em Cristo é possível dar voltas. Nós falamos e temos um jargão pronto: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Assim nós usurpamos da verdade bíblica. Irmãos, mesmo quem vem pelo amor experimenta dor, e mesmo quem vem pela dor pode também e vai experimentar do amor. Uma coisa não anula a outra.
O fato é, de você estar em Cristo Jesus, por algum lugar você chegou, mas por qualquer lugar não tem como você se aproximar de Deus sem o Filho, sem a pedra principal, sem o pão da vida, sem o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento não era diferente. O Cristo que está nas Escrituras, ele é um Cristo que haveria de vir. Então todos os homens e mulheres na nação de Israel deveriam até a Deus, até a esperança do Cristo, apresentado por meio da lei, apresentado por meio dos ritos judaicos, das tradições, das festas, do santuário. Tudo aponta para Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe, mas quando nós dizemos que Cristo é a pedra angular, sabe o que a gente está querendo dizer? Que naquele tempo não tinha a tecnologia da engenharia dos tempos atuais. Hoje um prédio pode ser levantado quase que uma semana, é tudo pré-moldado, você vai colocando as paredes prontas, você monta a fundação, estabelece o baldrame, coloca a ferragem e vai montando as lajes e os pavimentos do prédio. Mas a arquitetura clássica da época requeria muito cuidado. Então, para se colocar 2 muros de pé, precisava de um eixo de ligação que chamava pedra angular. Era uma pedra triangular que sustentava um muro de um lado, do outro, e eles encontravam, preservando essa pedra, a sustentação desses muros. Por isso Cristo é a pedra principal. O muro representa a lei, o outro os profetas. Se você tira Cristo, tudo desmorona. A nação do Reino do Norte estava tirando Cristo, o que veria, a santidade de Deus e a adoração a Deus, se prostituindo com os Balaíns, os deuses criados no coração dos pagãos. E onde sobra idolatria, Deus derrama da sua cólera. Talvez nós não temos Balaíns de madeira ou de ouro, mas temos gastado a nossa energia, força e tempo nas nossas adorações vãs. E aqui agora Deus começa a falar com o profeta Isaías, dizendo: chamem aos seus irmãos. Quantas vezes Deus vai precisar usar ainda mais profetas para dizer que o seu tempo de mundo acabou? Já é tempo da gente ser ajuntado, como as galinhas são colocados debaixo os pintinhos debaixo das asas da galinha. Assim Deus sempre quis ajuntar o seu povo, e o povo insistia em espalhar. Eu acabei de falar do exemplo de um pastor, mas quantas vezes você já não tentou fugir, ou talvez esteja tentando fugir de Deus até hoje, como Jonas, como se fosse possível. E tem gente que ainda acha que fugir de Deus é não ser pastor. Não tem nada a ver. Pastor é apenas mais um dos dons e dos ministérios. Em Efésios capítulo 4, talvez antes de você receber um chamado, Deus te chamou para ser filho, que o glorifique em todos os lugares, em todos os momentos. Chamem aos seus irmãos. Deus sempre teve essa força centrípeta de chamar a nação de Israel para dentro, para depois chamar a nação de Israel como igreja na força centrífuga. Primeiro você chama para perto e depois você libera a igreja para anunciar o evangelho nos 4 cantos da terra. A igreja que não entrou e que nunca saiu para evangelizar, provavelmente é a igreja que nunca entrou pela porta. E Deus sempre age com misericórdia, como fez com Oséias. Chame os seus irmãos, meu povo. Ainda que Deus esteja irado com a nação
dividida do norte. Eles não deixaram de ser povo, ainda que Deus esteja disciplinando. E graças a Deus que ao longo da história, quando nós tropeçamos, Deus não nos rejeita. Porque se Deus colocasse uma prancheta a todos os meus e os seus erros, nós não poderíamos sequer cultuá-lo, de tanto as nossas mãos estarem sujas e o nosso coração inclinado para o pecado. Se tem alguém que tem paciência conosco, esse alguém se chama YHWH, Yahweh, Deus. O tempo todo a paciência, a graça de Deus nos atraindo, mesmo obstinados, mesmo preguiçosos, mesmo desejando viver outras coisas, Deus está dizendo: Tiago, volte, Oséias, fale para o meu povo voltar. Eles não deixaram de ser meus, ainda que eu os trate. E suas irmãs, as minhas amadas. E aqui ele começa dizendo: repreenda a sua mãe. Isso parece contradizer o 5º mandamento com promessa do decálogo, ou dos 10 mandamentos, que é: honre o seu pai e a sua mãe, e você prosperará, e terão longos dias de vida. Mas agora Oséias é levantado por Deus para corrigir a sua própria mulher, e ele usa o seu filho para dar o recado para a prostituta. E o que isso representa? Deus, para atrair a igreja, usa o filho, mesmo que a igreja insista em idolatrias e prostituição. Isso está apontando para o Novo Testamento. Deus falando com Oséias, o filho, para falar com o filho do adultério, com o filho da prostituição, dizendo: fale com ela para se arrepender. Obviamente que é uma tipologia separada. O filho, Cristo Jesus, jamais se prostituiu, santo. Mas ele está dizendo: repreenda a sua mãe. A paciência de Deus com a nação do reino do norte é a mesma paciência com a igreja. Profetas, repreenda a igreja. Tem adultério dentro da igreja. Profetas, repreenda a liderança. Tem cobiça no coração da liderança. Profetas, repreenda a avareza. Repreenda a glutonaria. Repreenda o pudor, repreenda a libertinagem. Profetas, repreenda a minha igreja. Oséias, repreenda a sua mulher adúltera. E quando Deus está repreendendo, é porque Deus está pedagogicamente amando, porque Ele corrige quem Ele ama. Deus não queria dividir a glória dele com Baal. Quem criou a nação do norte ou do sul não foi Baal. Quem sustenta os luminares para governar o maior o dia, o sol, o menor a lua, não foi Baal. Quem sustenta as estações não é Baal. Quem deu fôlego de vida para os homens não foi Baal. E por isso Deus não divide a glória dele com Baal. E Deus então está repreendendo, avisando, assim como Cristo fez durante os 3 anos peregrinando dentro do seu ministério, dizendo: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. E a gente perdido igual o Tonho da Lua lá naquela novela da Rutinha. Você não lembra disso não? Que isso, irmão? É crente, não vê novela, graças a Deus. É por isso que você não lembra. Perdido. Deus está chamando para perto e a gente está que corre de Deus.
Deus já usou pessoas para falar assim: o que eu tenho com você é na palavra. Ao invés da gente desenvolver, entrar para dentro de um seminário, pastor Jean, comprar livro, a gente está aumentando os gigabytes do nosso iPhone, a gente está comprando mais tênis de marca, aí Deus está assim: vem servir na igreja, e a gente tá que vai para os funk afora, e Deus vem cuidar de um GC, a gente está cuidando da vida do outro, e Deus está falando: esteja perto servindo, e a gente está aqui com a nossa língua destruindo família, um tanto de coisa. Não pensa numa nação que deu trabalho para Deus. Graças a Deus que a gente como igreja não dá tanto trabalho assim para Jesus, amém? Mas o reino do norte deu. O povo tudo obediente nos tempos atuais. E Deus está falando com o profeta Oséias: repreenda a sua mãe. Irmão, a gente não pode passar pano para o erro. Erro não foi feito para ser colocado debaixo do tapete. O dia que Davi adulterou com Batseba, mandou matar Urias, não quis confessar, Deus mandou Natã visitar Davi. Já que o rei não vai aos pés de Deus, Deus traz o profeta com a boca dura para corrigir o rei. Contou uma historinha e disse: pois bem, Davi, esse homem que você deseja a morte é você. E Deus está avisando: larga esse contatinho, para com essa gambiarra. E a pessoa está insistindo nas coisas erradas. Vocês estão aqui entendendo? Volta a ler as escrituras. Seja avivado na escola bíblica. Ore de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, sem cessar. Deus avisando. E a gente fugindo, sumindo. Ao invés da gente crescer, nós vamos nos afastando, porque não queremos o processo da poda. A gente quer florescer, para todo mundo falar da nossa árvore frondosa, mas passar o processo da árvore, ninguém está querendo. Todo mundo taca pedra no pé de manga em dezembro, mas ninguém gosta de ver o processo dele de janeiro a novembro. É trovão que cai em cima, é relâmpago, é passarinho que arranca as folhas, bica. Acontece de tudo sereno, é sol escaldante consumindo caule, é seca de água. Mas a gente só quer ver a árvore frondosa, o processo pronto, a geração do miojo instantâneo. Chegou ontem, já quer fluir em tudo, não quer ser aperfeiçoado no caráter, não quer aguentar o tranco para continuar crescendo, mesmo que esteja doendo. A gente quer ser sempre o protagonista da história. Se não for eu não vou. Se eu não for o líder, se eu não for o convidado especial, ninguém me chamou, ninguém falou de mim. O ministério da igreja de Cristo não é sobre você, é sobre Cristo Jesus, o autor e o consumador da fé. Como diz o pastor Flavinho, se é para Jesus, você pode aplaudir mais alto. Irmãos, é muito mais fácil, quando nós temos que corrigir uma idolatria, fugir do país. Ao invés de consertar. Repreenda sua mãe, pois ela não é minha mulher. Gomer era a mulher de Oséias, sim ou não? Pode responder, irmãos, de 10 em 10 para não dar confusão. Sim. E por que Oséias está dizendo que ela não era a mulher dele? Porque mulher não é quando ela só está na certidão de casamento, é quando ela também é honrada no coração. Assim ela também deveria fazer com o seu marido.
Para onde que está indo os seus olhos? Quando a sua mulher não está perto, não precisa nem de responder, para eu e você não passar vergonha. Você está achando que fidelidade é só levar bombonzinho? Pagar a escola do menino não faz mais do que a sua obrigação. Você fez, agora você cria. Fidelidade é pensar na sua esposa e não deixar com que nenhuma outra mulher ocupe o seu pensamento. Irmão, o sarrafo é mais alto do que a gente imagina. Porque se tem mulher em casa e está cortejando fora, isso não é homem, o nome disso é moleque, frouxo, banana. Só que foi o contrário. Quem estava atraindo seu esposo era Gomer. O marido trabalhando para sustentar e Gomer se deitando com outros homens na rua. É por isso que a nação de Israel está experimentando um Deus irado, porque Deus está dizendo: vocês estão agindo igual Gomer, se prostituindo com seus deuses. Eu tirei os seus pais do Egito, eu mandei o maná, eu abri o mar vermelho, eu livrei vocês, e mesmo assim, sustentando vocês, dando livramento a vocês, apareceu Baal, e vocês foram lá se curvar diante de Baal. E detalhe, e ainda estão sacrificando moralmente o princípio bíblico que eu estabeleci sobre vocês, se vendendo. Hebreus se casando com outras nações, julgo desigual. E aí, Deus continua falando com Oséias, para falar com a sua mulher: eu não sou o seu marido. Ele está dizendo: que postura é essa? Como que a gente pode falar que somos noiva de Cristo, se a nossa vida é um adultério 24 horas? É senha no telefone para tudo quanto é lugar. Sem falar dos outros tipos de adultério, que nem sempre é só sexualmente falando. Tem gente que ainda cocheia entre deuses, Deus e astrologia. Toma ceia no domingo e olha o signo na segunda. Ouve a palavra, mas pede para todo mundo ler a mão. Faz simpatia, anda com trevo dentro da carteira, só começa o dia com o pé direito, só passa o Réveillon de peças íntimas vermelhas para viver a paixão. O nome disso não é paixão, é pomba gira. Vocês estão aqui? E Deus faz a nação de Israel experimentar o que ele estava sentindo. Porque Deus está falando, mas a gente não entende. Aí Deus tem que fazer a gente sentir, para a gente entender. É quando a gente só vai valorizar quando perdemos. Aí a gente começa a lembrar: que saudade, quando eu podia estudar as escrituras, mas agora não pode, porque talvez, infelizmente, está num leito, ou não tem condição para isso. Mas Deus já estava avisando antes: cresça, desenvolva, arrependa, mesmo que doa. Que ela retire o rosto, o sinal de... Irmão, já não basta a nação do norte adulterar, tinha que parecer o adultério. Sabe, quando é assim, ó, quase nua no Instagram, ou o cara, né? E o versículo embaixo assim: tudo posso naquele que me fortalece.
não tem, já está adulterando com outros deuses, da beleza, Apolo, o corpo virou um monumento, uma adoração. Irmão, tem gente que não vive uma vida normal por conta do culto ao corpo. Não consegue. A pessoa não consegue conviver num ambiente sem espelho. Se ninguém elogiar, morre. Se não for mais belo do ambiente, se ninguém notar, não fica. Se alguém tiver com outra roupa igual, vai embora. Culto à beleza padronizada. Deus, a beleza é um Deus. Vocês estão aqui? E além de fazer isso, tem que parecer que está adulterando, para escandalizar um tanto de gente. Faz questão de pôr foto bebendo, porque é maduro. Não tem no texto bíblico que não pode embriagar. Aí toma uma garrafa inteira de vinho, e não só como se bastasse, ainda põe no estado, faz de tudo. É isso que a nação do norte estava fazendo. Oséias falou assim com o filho: fala para sua mãe tirar o rosto de prostituta. Pesado, não é, irmão? Fala para ela tampar a sainha dela que está curta demais. É a da igreja, às vezes. A gente fala das piriguetes, mas às vezes a gente está igual com os nossos deuses, chamado dinheiro, fama, status. Essa hora você não vê glória a Deus. Oséias é pesado, irmão. E o Deus de Oséias mudou, agora está mais mansinho, graças a Deus no Novo Testamento, não é verdade, amém? Amém? Amém, vai nessa. Ele matou Ananias e Safira, porque mentiram. Deus não mudou, quem muda é eu e você. A Bíblia diz que Deus é imutável. Mas Ele também não é só esse Deus carrasco. Mas ninguém brinca com o seu poder e com o seu furor. É Ele que estica a corda até onde Ele quer. É Ele que dá e quem toma. Ninguém pode zombar do nosso Deus. Quem é que pode consultar a sua mente? Quem conheceu o mais íntimo do Senhor? E Oséias fala para o filho, fala para sua mãe, retirar o rosto de adúltera que ela está. Irmão, tem gente que você encontra, estava firme, não precisa nem de falar, você bate o olho, você já vê que deu uma desviada. Não é julgamento não, é discernimento, porque quem anda na luz resplandece a luz, mas quem anda nas trevas vive entrevado. Irmão, você acha que eu não sei que tem a roupa do desviamento? Não, você acha que eu não tenho também não? De vez em quando o diabo fica tentando. Põe a roupa do desviamento, liga para a desviatura, vai na desviação. Sim. Aquela luta que a gente vai passando, irmãos, diária e constante. Liga para os desviados. Mas o Espírito Santo assim, você não pertence mais a isso. Chuta aquele laço. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Irmão, e cada vez que a gente resiste ao diabo, mais ele vai fugindo, e mais a gente vai amando a Deus. Quando a gente passa pela prova, pela tentação e não cede, a gente vai ficando mais maduro, vai ficando mais bem preparado para as próximas que haverão de chegar. Só que a gente está tão sagaz, prudente como uma serpente, que a gente identifica de longe, não quer nem brincar mais.
sai da beira do penhasco e começa a andar na segurança. É aqui, para não ter gatilho, sabe? Não vou nem ir, não tem problema. Para muitos, irmãos, música, igual para mim. Irmão, para não dar gatilho, eu nem ouço música que não seja cristã. Não é regra, não é pecado quem faz o contrato, tem nada disso. Eu reconheci isso na minha vida. Cada um tem o seu limite. Agora, você que não tem limite, não vem tirar minha desmilitação, não. Ué? Sim ou não? A Bíblia fala assim: se a sua mão direita te faz pecar, faz uma tatuagem nela. Não, né? Corta. Só que a gente está lendo Bíblia igual o livro do William Shakespeare, todo romantiquinho lendo os textos. Irmãos, a Bíblia está dizendo assim: se a sua mão te faz pecar, seja radical, corta o mal pela raiz. Aleluia. Eita, do contrário, olha, que ela retire do rosto de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Porque quando a pessoa está em prostituição, ela faz questão de parecer que está. Ele vestia 44 na calça, passa a usar 36. Ele falta pedir a costureira para poder fazer a calça no corpo. Hã? Sim ou não? Vamos confessar aqui, a gente sabe. Quando a gente quer seduzir, é isso que a nação de Israel estava fazendo, seduzindo, parecendo. Entende? Quando a gente está fraco espiritualmente, a gente começa, irmão, a gente muda, a gente começa a andar meio esquisito. E pior que crente é desengonçado até para seduzir, não funciona. Fica um negócio meio assim, sabe? Você vê que não cabe, não encaixa. É quando aquele que já pesou no Santo dos Santos e está tentando viver em outro lugar, não enquadra, ele não consegue mais, porque ele foi selado pelo Espírito Santo, lavado pelo sangue do Cordeiro, chamado para a glória de Deus, atraído pela graça. É por isso que ele não consegue mais nem seduzir. Oséias teve que ser direto ao ponto e usou a terminologia para ficar claro. Em outras palavras, fala para sua mãe fechar o decote, está demais. Deus falando, fala para a nação de Israel parar de se vender, sabe? A mulher que depende de mostrar para atrair, é porque não entendeu nem o valor que possui. Lá em 2 Pedro diz que a mulher sábia, frondosa, ela é adornada não pelo frisar dos seus cabelos e dos seus colares, mas um espírito decente e reto. Isso é uma mulher virtuosa. Mas também cabe aos homens. Dom Juan, Rambo dentro da igreja, já chega aqui com AK-47, todo mundo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cheio de cortesia, dá carona só para as irmãs, para os irmãos não quer nem saber. Paga passagem, jantar, mas antes fosse só para uma. É espoleto de dia para uma, outback de noite para outra. Mas Jesus vai te pegar, vai te encostar. É melhor parar. Amém? Eu estou falando, é lógico que ele não está aqui, e nem ela. Mas quando a gente encontrar com esse tipo de gente lá, vamos trazer para perto, amém? Glória a Deus.
fala para o reino do norte esconder os seios. Do contrário, eu vou deixar nua, já que quer mostrar. Sabe quando a gente está brincando com o pecado e seduzindo? E Deus está assim, sai daí só. Já viu aquela história? O cara, hoje eu estou cheio de analogia, né? Ele subiu, falou assim, não quer saber nada de igreja também, e também nada do capeta. Eu vou escalar esse muro, vou subir, vou ficar tranquilo. Chega, é de dia anjo e de noite capeta. É ceia e sextou. Não, quero nem saber, eu vou ficar em cima do muro tranquilo, vou colocar uma rede, tomar água de coco. Cansei desse negócio. Eu não quero nem um capeta, mas eu também não quero mexer com esse trem de crente. Subiu o muro. Na hora que ele foi subindo, os crentes e os anjos lá de baixo, desce, senhor, largue esse muro. Ele falou, não, dá um tempo. Ele olhava assim, lá para o inferno do outro lado, os capetas jogando baralho, truco, apostando, Mega Sena, ele já está falando, jogo de bicho, lá do outro lado, vendendo telefone sem nota na feira da Toshiba. Aí ele viu o inferno inteiro fazendo isso do lado de lá, e ninguém dando ideia para ele aqui, no inferno. Ele começou a achar esquisito e subir no muro, e os irmãos, desce daí, varão. Os anjos, para com isso, meu filho. Ele, não, cansei. Mas começou a chamar a atenção, que o inferno não fazia nada. Na hora que ele chegou no pináculo do muro, os anjos falaram assim, sai desse lugar. Ele falou, não, peraí, anjo, segura. Chamou o capeta, ô capetão, eu não estou entendendo, vocês estão nem dando ideia para mim? Pelo menos do lado de lá, que eles falam que é do bem, está me chamando. Vocês não me querem, não? Eu falei, não, se esquenta a cabeça não, o muro é nosso. Conhece crente assim? Não sabe se entrega tudo, ou se define, já foi. Porque quem não entrega tudo não é dele. Se você não trata Deus como o primeiro, pasme, Ele jamais será number two, o segundo. Deus não fica mendigando a adoração, me dá um pouquinho, vai, não, vocês estão aqui? E aí, do contrário, vou deixar nua, vai passar vergonha. Irmãos, já que a gente está no processo de crescimento, não abandone o forjado caráter. Você acha que eu nunca tentei despastostizar, não? Eu já tentei descrenter também, desvazar, né? Eu já fui vaso, aí um dia eu falei assim, hoje eu não quero mais ser vaso, mas não tem como fugir. Cada vez que eu tentava fugir, mais Deus me levava para o centro da vontade dele, machucado, mas me levava, dava a volta, mas eu chegava. Irmão, eu já te falei, só tem um caminho até Deus, é Jesus. Você pode dar volta, demorar 40, o que deveria 3, mas não tem como. Se Deus te chamou, você vai chegar, com braço, sem cabelo, careca, sangrando, mas você vai chegar. Eu prefiro que você chegue saltitando de alegria. Então vai, porque você já perdeu, playboy. A obra que Ele começou na sua vida, Ele não vai ver se vai terminar, Ele vai terminar, é decreto. Eita Jesus, vocês estão entendendo isso? Ela vai ficar nua igual nasceu. Imagina, eu estou pregando aqui, irmãos, é esquisito o que eu vou falar, mas você precisa entender isso. Deus tira minha roupa, vai escandalizar sim ou não?
Nós estamos nem preparados para essa conversa, não. Mas é isso que está acontecendo. Já que quer mostrar o seio nação do norte, eu vou tirar tudo. Já mostra tudo de uma vez. Sabe o que Deus está falando? Conserta o casamento. Antes que eu comece a trazer o que está debaixo do tapete, aí você vai ficar sem mulher. E vê se não casa de novo. Porque o problema não está nos outros, está no você. O contrário também. Como num dia nasceu, farei dela um deserto. O que nasce no deserto, irmão? Cacto, só e sol. Só isso que nasce no deserto. Cacto e sol. Não tem mais nada. Quando a pessoa fica infrutífera, virou um deserto. Tudo que você põe na mão dela não floresce. Ela é trabalho, não cresce, não desenvolve. Casamento, já está no 6º casamento, sabe? Já mudou de país, já mudou de partido político, já mudou, não tem nada, tem a ver com virou um deserto infrutífero, seco. Já foi benzido, já deu 3 pulinhos, já entrou dentro do mar, já jogou pétala de rosa, já fez oferenda, já benzeu, já tomou beijo, irmão, já fez já foi na sessão de descarrego, nada resolveu, porque libertação não é o diabo sair, é Jesus entrar e ficar. Eita Jesus, entendeu? Vira deserto, não vire um deserto, irmão. A nação do norte começou a ficar seca. Nada, nenhum rei bom saía mais do norte. Nenhum governo, segundo o coração de Deus, saía do norte. Sabe quando você começa a experimentar isso, tudo que você põe a mão estraga. Não é o diabo, chuchu. É Deus tratando. A ver se você volta para os braços dele. Miséria. Mas é amado, amado. Aleluia. Aí a gente fica aqui, pastor Jean. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chores e não. Irmãos, a gente fala que o outro é ouro de Ofir, mas está parecendo um barro sujo, todo embriagado de pecado. Lógico, depois que tira o barro, vem a preciosidade, mas sem Jesus vai continuar sujo. Então volte, não fuja do processo. Deus te pega onde você for. Dietrich Bonhoeffer tem uma frase dizendo: não há nenhum centímetro da terra que Deus não diga é meu. Nenhum. Isaías tentou colocar a cama nas recâmeras e falou assim: Deus estava lá. Subiu no pináculo do monte e diz: Deus estava lá. Não há nenhum lugar que Deus não esteja. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Uma terra ressequida. Você já viu aquela música do Roots? A terra seca sou eu. Irmão, você está vendo que eu e louvor, nós não nos entendemos. E matarei a de sede. Sabe o que é Deus matar sede para a nação do Reino do Norte? É porque Deus está usando um exemplo biológico e fisiológico. As duas coisas. Imagina você não ter mais vontade de beber água. O que acontece com você? Morre. O crente que não tem mais vontade de ouvir louvor, coloca uma pregação, já não tem paciência.
falou que a igreja está correndo, crente é tudo safado, hipócrita. Tem mais um lugar para você, senta. Hã? Senta aqui. A igreja, tudo, todo. Muda nada. Você também. Não somos perfeitos, não, mas estamos buscando a perfeição em Deus. Mas eu não quero fazer com que Deus faça de mim uma terra seca sem sede. Se eu perder a sede, acabou tudo, irmãos. O que me mantém na presença de Deus é o Espírito Santo, que coloca sede no meu coração por Ele. Se Ele tirar isso, acabou, irmãos. Se não for Ele me atraindo, eu não vou desejá-lo. Eu tenho fome de pecado, a minha natureza é pecaminosa, mas a obra do Espírito que me regenera por meio da ação graciosa de Deus, faz o meu coração ansiar por Ele. É por isso que Ele começa e Ele termina, mas se Ele tirar o que Ele começou, eu não consigo começar. É o Espírito Santo que me fortalece para ir no culto quando eu não quero. Seja sincero, a gente não tem vontade de ir em todos os cultos, em todos os domingos, de orar todo dia, de ler Bíblia todo, quem dera. Irmãos, se eu e você tivéssemos essa sede diária, irmãos, meu sonho era já acordar arrepiando e dando volta, e entregando revelação para minha esposa daqui 13 dias, marchando dentro de casa, cantando Cassiane, pregando para todo mundo. Imagina se fosse assim, irmãos. Quem dera. Mas não é assim, porque às vezes a gente está ressequido. Não tratarei com amor os seus filhos. Irmãos, Deus não passou o pano para os filhos do adultério da nação do Reino do Norte, que eles tiveram com outras mulheres, literalmente, e aquilo que eles conquistaram no erro, eles perderam. Sabe quando o cara converte? Eu me lembro, logo que eu me converti, um traficante da pesada se converteu, e o tráfico havia dado ele um arsenal, carro importado. E aí um dia ele foi para um retiro espiritual e falou: pastor, eu quero deixar o senhor com a minha moto. E não falou: se fica aí um tempão que o senhor precisar, estou vendo que o senhor está andando a pé. E aí eu descobri que tudo que ele possuía era do tráfico. Eu falei: meu irmão, vou te agradecer, eu sei que você é uma nova criatura, mas quer o conselho? Se for o tráfico que te deu tudo isso, devolve. Está doido, pastor? A moto dessa hoje valeria uns 50 mil, carro importado. Eu falei: devolve. Ele falou: não, agora eu vou usar isso aqui para a glória de Deus. Eu falei: amém, irmãos. Mas se fosse meu, eu devolveria. Irmão, esse homem passou um mês numa luta, nesse dilema, devolveu, perdeu tudo. Ele que tinha carro, tudo importado, estava sem nada, dependendo de carona. Hoje ele é um dos grandes pastores ali em Contagem. Deus restituiu tudo dentro daquilo que glorifica Ele. Está experimentando a bondade de Deus. É isso que Deus está falando com o Reino do Norte. Nada do que vocês possuíram nesse tempo de idolatria eu não vou abençoar os seus filhos, porque eles são fruto igual de Davi com Batseba. Deus matou o menino. Sabe, às vezes a gente compra casa do jeito errado, carro. Irmão, tem carro que você já levou no mecânico e na igreja, mas é porque veio de coisa errada e não permanece.
tem que desfazer. Deus não divide a sua santidade e glória. Abra mão para recomeçar tudo de novo. Ele falou com os discípulos: vão, não leva 2 capas, não leve 2 alforjes, porque o trabalhador é digno do seu salário. Quando voltar, me pergunta se faltou alguma coisa. Vai de casa em casa. Crescer dói. Quando você abre mão, você cresce. Quando é de coisa errada. Imagine, irmão. Vocês estão aqui? Para eu terminar, fica de pé no seu lugar. Verso 5. Oséias falou assim, ó: sua mãe foi infiel, engravidou, está coberta de vergonha. Sabe quando a gente tem que lidar com o pecado, carregando o pecado para cima e para baixo, o barrigão, fruto do adultério, espiritualmente, sim, é infiel, não coloca a casa em ordem, está no culto, mas também em outros lugares. Irmãos, não é religiosidade, não é sobre isso. Mas Deus tem ciúmes da sua igreja. Tiago capítulo 4. Ele nos quer para Ele por completo. O que você precisa deixar aqui hoje que vai te doer? O que está tirando o seu sono? O que está te separando de Deus? Que conforto é esse, mas que está tirando a sua paz? Abra mão. Mas volte para os braços do Senhor. Fala: Deus, eu pequei contra ti, mas eu quero voltar. Está me doendo, mas eu quero crescer. Está me machucando, mas eu quero ser seu. Eu vou entregar tudo.